Senhoras e senhores, 10º vídeo do canal. Chegamos ao final da primeira dezena. Comemorando com o teto, que anda muito escuro, mas daqui a pouco eu resolvo isso. Eu achei até que eu nem chegaria no primeiro vídeo, já são 10. Bacana, é uma pequena jornada até aqui, daria para ter feito muito mais. Só que criar o envolvimento não é tão simples assim, né? Ter conteúdos eu até tenho, mas me preparar para isso eu já estou vendo que não é uma coisa tão comum, eu estou acostumado. Primeira vez eu gravei 3, 4 de uma vez, agora eu estou gravando um de vez em quando, mas vamos lá, vamos ver se de repente a gente consegue ter mais conteúdo para vocês, sempre com a ideia de buscar trazer novas informações com uma perspectiva de cidadania, de responsabilidade social, para que todos nós tenhamos um maior envolvimento com a nossa sociedade, instruir outras pessoas, repassar esses conhecimentos dos nossos direitos e deveres dentro de uma sociedade que possui leis que protegem todos os lados. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Tudo é protegido. Não é um lado tem mais direitos que o outro. Podemos dar uma discutida em algumas questões que ainda estão sendo polidas, e isso a gente pode conversar em outro momento, afinal, estamos num país que tem uma Constituição que não tem mais idade do que eu. Eu nasci em 86, a nossa Constituição Federal de 88. Ela é 2 anos mais nova do que eu. E apesar de eu parecer velho e meio acabado, né, vejam minhas barbas brancas aqui, rapaz, tá feio o negócio. Mas enfim, ela não é o suficientemente completa para dar conta de tudo aquilo que nós achamos necessário. Cada vez mais, com a evolução da sociedade brasileira, ela fica mais defasada. Então é necessário que se busque sim outras alternativas. Entre elas é o tema do vídeo de hoje. Como eu falei lá no primeiro vídeo, nós temos um estatuto para crianças e adolescentes, auxiliando na proteção dos direitos deste público-alvo. E um deles tem a ver com a questão de trabalho, com as questões trabalhistas, que eu debati lá no primeiro vídeo, que, legalmente falando, antes dos 14 anos de idade, nenhuma criança pode ter trabalho formalizado, com algumas exceções. Vejam lá no primeiro vídeo. Eu aqui fazendo uma linkagem, vejo. Então, por que eu falei isso? Esse tique de olhar para lá é para pensar um pouquinho. A questão é a seguinte, eu comentei aqui que eu iria trazer sobre a modalidade jovem aprendiz, que é a modalidade na qual eu trabalhei por mais ou menos 2 anos e meio, e por estar lá dentro e ser educador, formado na área em si, como professor, como pedagogo formado em si, eu acho que é válido trazer um pouquinho para vocês sobre o que é o jovem aprendiz na prática, mais pelo lado do aprendiz, da aprendiz, entendendo um pouco o lado das empresas, mas o foco sempre no lado dos aprendizes, beleza? Então, qual que é a questão? Jovem aprendiz não pode ser confundido com estágio. A partir do ensino médio, os jovens e as jovens têm direito de criar um vínculo de estágio com algumas empresas com funções bem pontuais, em alguns casos vinculados a cursos técnicos ou a cursos de graduação, para aprender um pouco na prática, né, com uma limitação de carga horária, de salário, mas com um vínculo dentro da sua área de formação. O jovem aprendiz, ele já é uma modalidade diferente, começando pela ideia da formalização do contrato de trabalho. Ou seja, a minha gata está atrás da porta do quarto, eu estou de olho no que ela está aprontando. Ou seja, o Jovem Aprendiz, o programa de Jovem Aprendiz, o programa da aprendizagem, é o primeiro a criar vínculo empregatício formal para jovens a partir dos 14 anos até os 24 anos de idade. A lei da aprendizagem, até o presente momento, contempla dos 14 aos 24. Perfeito? Podem haver alterações, pode ser que aos poucos essa questão vá mudando, podem ter novidades em relação ao assunto na parte burocrática. Eu vou falar mais do lado do educador e do entendimento dessa posição de ser jovem aprendiz na prática. Tá? A parte mais burocrática posso trazer depois, caso vocês comentem aqui, e a gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre o assunto, beleza? Enfim, o que significa, então, a primeira possibilidade de, estou vendo o tempo, porque agora eu descobri que tem um tempo ali, de formação, de contrato formalizado. A partir dos 14 anos, dentro do programa Jovem Aprendiz, jovens e adolescentes podem ter o primeiro contrato de trabalho assinado em carteira de trabalho, né, na nossa carteira de trabalho. Então,
é a primeira grande diferença relacionada com estágio, né? O estágio, você não pode assinar a carteira, não tem esse vínculo empregatício, e numa situação curricular, por exemplo, não tem como você colocar de forma mais padrão, mais formalizada, que você foi estagiário. Você pode comentar, mas não tem uma validade para um currículo. Já um jovem aprendiz tem, porque ele é formalizado e ele tem uma duração determinada, que varia ali, em média, ao todo de 14 meses, pode ser que tenha um pouco mais, vai depender do tipo de programa, mas na média 14 meses que você tem direito de trabalhar com um contrato formalizado e assinado na carteira de trabalho, com carga horária, com certificado entregue depois para o aprendiz, no momento da conclusão deste período, e isso pode, então, ser colocado no seu currículo. É o primeiro grande ponto positivo. Por se tratar de uma situação de vínculo empregatício formalizado, assim como qualquer trabalhador CLT, o aprendiz, a aprendiz tem direito a todos os benefícios. Férias, carga horária de trabalho delimitada dentro da expectativa de contrato, 13º, e as rescisões, aí é um pouco mais burocrático, eu não vou dizer que eu vi deu uma travada, voltamos aqui. Caso o vínculo seja terminado pela empresa sem justa causa antes do prazo, estava tramitando uma lei que daria direito para que a jovem recebesse parte do salário até o fim do vínculo inicialmente determinado no contrato que foi terminado antes do prazo. Eu não sei há quantas anda essa história, é um assunto do meio do ano, eu dei uma olhada, mas eu não fui muito a fundo, só olhei por cima para ver se havia alguma outra novidade. Nessa parte burocrática eu posso trazer para vocês depois, tá? Mas, além disso, o que é interessante a gente colocar, então, todos esses direitos estão contemplados para a aprendizagem, para o jovem, para a jovem aprendiz, com algumas características que protegem o jovem aprendiz. Ele está em momento de estudos vinculado à escola, ou um curso técnico, ou um curso de graduação. Portanto, por ser um programa específico, ele pode ter terminado, pode estar terminando durante o decorrer do programa, mas por fatores de um contrato ser diferente para uma situação de aprendizagem, por exemplo, o jovem aprendiz não pode fazer hora extra, nem compensação de dias de trabalho, caso a empresa resolva, num recesso, por exemplo, de fim de ano, ninguém trabalha dia 30, mas essas 4 horas, que é da carga horária de 20 horas do jovem aprendiz, por exemplo, ele teria que pagar depois. Isso não pode acontecer. Ou a empresa faz trabalhar no dia que é direito dela, ou depois não pode compensar, não pode pagar horas, e não pode, legalmente falando, se está trabalhando numa unidade da empresa, essa não vai ficar aberta no feriado ou no dia de emenda de algum recesso de feriado, trabalhar em outro. Isso também não pode. Tudo é defendido. Você foi contratado 20 horas num período, num local de trabalho. Essa determinação que tem que ser cumprida pela empresa para jovens aprendizes. Tá? Não há possibilidade de negociação. Muitas vezes é feita uma negociação, é feita uma conversa com a entidade qualificadora, que eu já vou falar com vocês o que significa isso, e essa unidade qualificadora tenta achar um meio termo. Isso não pode. Tá? Mas, enfim, então o jovem aprendiz, a jovem aprendiz tem esses benefícios, além da parte formalizada, CLT e todos os direitos financeiros e de férias, tem a obrigatoriedade de cumprir a sua carga dentro da empresa, naquele período de tempo e sem qualquer alternância de horários, a não ser que a empresa peça mudança de turno, seja possível do aprendiz, da aprendiz, mudar a sua matrícula de escola, se for o caso, e mudando, isso pode ser formalizado. Mas não é tão simples assim. Estou me ajeitando aqui que eu estou com o tique da câmera, beleza? Então, seguindo aqui um pouquinho adiante. Por que eu falei o termo qualificadora? É a outra diferença que nós temos em relação a estágios. O estágio, você cumpre 20 horas totalmente na empresa. O programa de aprendizagem, você cumpre 16 ou 12 horas na empresa, e as outras horas que você não está na empresa, você tem uma parte de
teoria, de estudos, de aprendizagem, mesmo na parte teórica, dentro de lugares onde você aprende conteúdos voltados para N assuntos, que eu vou trazer daqui a pouco, dentro de unidades qualificadoras. Então, eu fui educador numa unidade qualificadora que eu dava aulas para aprendizes em programa de aprendizagem dentro de segmentos específicos, né? Seja empresas bancárias, empresas de logística, empresas de TI. Cada empresa está dentro de um programa, dentro de um curso que é criado por essa qualificadora dentro de uma normativa legal que já foi do Ministério da Economia, passou do Ministério do Trabalho, voltou para o Ministério da Economia. Essa parte eu domino um pouco menos. Porém, tem uma lei que determina uma quantidade de conteúdos teóricos mínimos, a qualificadora pode dar uma polida, uma incrementada, leva para o Ministério que está cuidando do programa de aprendizagem validar este programa, oferece para as empresas fazem essas parcerias, e aí pode ser contratado o jovem aprendiz, a jovem aprendiz, mediante essa prática. A maior parte do tempo de contrato de prática em si da aprendizagem é prática na empresa, e a menor parte é numa parte mais teórica na aprendizagem, onde aprendizes têm contato com situações teóricas do dia a dia da sua empresa, do que é uma empresa, de legislações, de responsabilidades enquanto cidadão dentro da empresa, ou com outros conteúdos, sempre contemplando a frase responsabilidade social e de cidadania, ou seja, é oferecido para o aprendiz conhecimentos para como entender o seu setor dentro da empresa, os outros setores, o tipo de empresa, as legislações da empresa, algo mais formal, mais do mundo profissional, mas como os incrementos relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, respeito ao colega, alguns conteúdos também, complementos de escola, mas que são importantes no dia a dia das empresas, como questões de documentação, de escrita, de leitura, a parte de cálculos, parte financeira. Então, isso tudo é trabalhado com um complemento daí dos cursos específicos. Será que está indo? Bom, a câmera travou, o áudio voltou, espero que esteja tudo bem. Vamos adiante então. Ou seja, então, se eu tenho um vínculo, um aprendiz, vou falar um menino especificamente, uma pessoa do gênero e que se identifica como gênero masculino, está num curso de aprendizagem de TI. Vai ter uma normativa de conteúdos teóricos gerais, que são obrigatórios perante o Ministério e a lei que pauta esta normativa, e os complementos aí específicos do curso e de outros que a entidade qualificadora acha importantes para a aprendizagem. Então, lá ele vai ter um contato inicial com o mundo da TI, com a parte de software, de hardware, programação, desenvolvimento de sites, segurança da informação, dando alguns exemplos aqui para vocês, tá? O de logística, a mesma questão, alguns conceitos de logística, os tipos de distribuição, o que seria uma cadeia de suprimentos, os conceitos de logística, a relação com o cliente, toda a etapa do procedimento do início, desenvolvimento e término do envolvimento do setor de logística dentro da empresa. Isso tudo será visto no curso daí de logística, né? Então, cada curso traz essa parte, mas também com a importância do envolvimento em relação à sustentabilidade, responsabilidade social, cidadania, né? Há um contato com as legislações de criança, de adolescente, de jovem, estatuto destes jovens está vinculado nas organizações. Está travando muito o vídeo, peço desculpas para vocês, a internet pode estar oscilando. Então, há esse contato com essa responsabilidade. E para também entender onde o jovem, a jovem, se encontram no seu dia a dia, para gerar essa questão de conhecimento, de crítica no sentido de pensamento, interpretação e entendimento, o que é bom, o que não é, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, para que
seja diferente também de um estágio em si. O estágio é basicamente a prática dentro de uma empresa. Você está lá estudando no ensino médio, no técnico, na graduação, e vai entendendo um pouco mais na prática dentro da empresa, podendo trazer essas questões no debate do estágio, mas nem sempre isso vai acontecer. Na parte da aprendizagem, eu, enquanto educador, buscava esse debate sempre. Como é que é na sua empresa, no seu dia a dia, que eu estou trazendo aqui, quem vê isso, quem não vê, para também ter uma criticidade, para ver até que ponto as empresas estão envolvidas com aquilo que é pensado na prática, e até que ponto dá para fazer, não dá para fazer. A cultura do, na prática é diferente, é um outro debate que a gente poderia fazer, mas enfim, deixa eu olhar o tempo, 15 minutos e 45 segundos agora, 45, vamos lá. Então, esse é outro diferencial do programa de aprendizagem, que você fica envolvido com assuntos e você aprende questões de como trabalhar, temas, como proceder dentro da empresa, o seu papel, a sua responsabilidade, mas dentro da sociedade também, do micro da empresa ou dentro da sua própria casa, entender um pouco questões de familiaridade, respeito, convivência, até o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, e entender a sua importância no mundo nessa perspectiva de responsabilidade social e cidadania. Então, vale a pena. Mas, assim como o estágio em si, minha posição enquanto pedagogo parte do jovem, da jovem, ter este interesse. Quer ser aprendiz, quer ser estagiário ou estagiária, aí será procurada a instituição para que esse vínculo seja formalizado, mas sem a pressão de pais, mães e ou responsáveis, para que tenha esse vínculo para começar a entender o que é importante do mundo do trabalho. A minha posição aqui é válido, mas não é uma questão de urgência. A partir dos 14, 15, 16 anos, pode já ter esse primeiro contato. A vantagem do programa de aprendizagem em relação a isso é que ele busca auxiliar pessoas com menos condições econômicas, que nós chamamos de grupo de vulnerabilidade social. Pessoas que, de repente, jovens precisem estar no mercado de trabalho para ajudar suas famílias, porque o nosso país, infelizmente, é um país empobrecido, um país pobre, que a gente sabe que muitas famílias têm dificuldades econômicas, então a aprendizagem leva em consideração isso como critério de contratação nas empresas. Tá? Então é outro diferencial. A parte da empresa, que eu vou falar só um pouquinho, se vocês quiserem a gente conversa um pouco mais sobre a responsabilidade social das empresas, é um tema que eu acho bacana debatermos. A empresa contrata primeiramente porque ela tem a obrigação de contratar, dependendo do tamanho que a empresa tenha, na quantidade de setores, de funcionários, enfim. Essa parte eu não entendo, mas eu sei que a partir de um tamanho mínimo, toda empresa é obrigada a estar vinculada e respeitando e cumprindo, essa palavra, a lei da aprendizagem. A cada tantos funcionárias, tem que haver um jovem ou uma jovem aprendiz dentro da empresa. É obrigatório por lei. Por isso que, primeiramente, as empresas contratam pensando nisso. Há uma série de benefícios legais, depois de impostos, etc., mas não cabe a mim, neste momento, definir quais são esses itens, perdão pelo defender, pois eu não domino essa parte mais burocrática. Eu sei que as empresas são incentivadas por N fatores. Há uma lei de aprendizagem, que tem essa obrigatoriedade, mas tem benefícios em outras situações de impostos e afins. Tá? Então, a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a aprendizagem é bacana, vale a pena. É legal que tem essa parte que é mais de estudos, mas que é uma extensão do contrato profissional. O tempo que a aprendiz passa dentro de uma sala tendo aulas faz parte do contrato de trabalho. O educador, a educadora está lá passando algum conteúdo, mas naquele momento ele seria o orientador, a orientadora dentro da empresa, porém dentro da sala de aula, fazendo relatórios, prestando contas da atuação, do comportamento daquele jovem, daquela jovem, para o setor ali de coordenação da assistência social, que leva para a empresa também. Então, a boa conduta dentro desse ambiente de aprendizagem é tão importante quanto dentro da empresa. É uma extensão, uma continuidade, por mais seja um dia ou 2, dependendo do curso que você
tem um vínculo com o aprendiz na qualificadora, tendo aulas, a pessoa que está ali na frente não é só um educador, uma educadora, é um responsável legal da empresa naqueles dias para passar os conhecimentos e dar o feedback para a empresa de como anda aquele aprendiz, aquela aprendiz. Então, é fundamental ter essa responsabilidade lá dentro também, pois você pode ter o seu vínculo de contrato encerrado em ambos os lados, tanto na empresa quanto na qualificadora, caso o seu comportamento não esteja de acordo. Tem uma conversa, tem advertências, como dentro de um emprego formal. Há sempre um entendimento para saber por que, que a jovem não está bem, não está contemplando o que deveria, e depois, caso não seja melhorado, depois de uma série de advertências, normalmente 3 advertências, aí é feito o desligamento. Mas tem que tomar cuidado com isso, É um momento de aprender e de respeitar tanto o dia a dia na empresa quanto na qualificadora. Beleza? Espero que eu tenha sido claro perante isso. Qualquer dúvida, comentários, qualquer sugestão, comentários, qualquer xingamento, comentários, curtidas, inscrições, compartilhamentos, fique à vontade. Belezinha? Então, até o nosso próximo vídeo. Valeu!